Livro de Levítico, capítulo 24, versículo 1 a 4, está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. A lâmpada na Escritura não é símbolo de luz, é símbolo de vida. Deus dá uma ordem, o sacerdócio tinha uma responsabilidade de manter a lâmpada acesa. Tinha que ter óleo, senão não haveria fogo. Se não tiver o óleo para ter o fogo, não teria luz. As trevas iriam tomar conta. Querido, querida, eu e você temos a responsabilidade de não deixar faltar o azeite. Eu e você temos a responsabilidade de não deixar faltar o fogo. Eu e você temos a responsabilidade de ter a luz do Senhor, senão as trevas avançam. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 4, e você repete após mim. Vamos lá. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Você crê que Deus quer fazer de você lâmpada viva? Crê que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, desocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora, meu Deus, os lábios do pregador. Tome agora, meu Deus, a boca do mensageiro. Que diminua, que o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, desligue a internet, abra o bloco de notas e vá anotando tudo que você ouvir e aprender. E é importantíssimo anotar. Haja vista que Deus quer que a palavra não esteja só no papel, no meu caso de modo digital, mas Deus quer que a palavra esteja no nosso coração, escrita na tábua do nosso coração. E nós ajudamos a nós mesmos quando escrevemos, porque é provado cientificamente que quando escrevemos, forçamos o cérebro a aprender, não é? Mas muito bem. Deus então fala a Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 25, que Moisés deveria se reunir com o povo e fazer um tabernáculo para que o Senhor habitasse em meio ao seu povo. E Deus vai descrever minuciosamente esse tabernáculo, cada parte, cada item, cada móvel. E Deus começa descrevendo desde o lugar mais santo, do móvel mais santo, do ambiente mais sagrado, até o lado de fora. E Deus traz todos os detalhes. E a respeito aqui deste castiçal que acabamos de ler, né, o candelabro, ele era de ouro puro, era de 7 pontas, e ele ficava dentro do tabernáculo, dentro da tenda, no lugar santo, e no mesmo lugar ficava ainda, entrando pela única porta que havia, do lado direito uma mesa com 12 pães. Todos os dias o sacerdote ia colocar 12 pães frescos, porque representava as 12 tribos de Israel. Havia, olhando para frente, o altar do incenso, que deveria ter incenso queimando todos os dias, e do lado esquerdo o candelabro, cuja lâmpada não poderia apagar. Deus encarregou os sacerdotes de dar ordem ao povo para todo dia trazerem um azeite, para colocar na lâmpada, e todo dia o fogo tinha que estar aceso para iluminar o ambiente. Todo esse tabernáculo,
todo ele é profético, todo ele aponta para o Senhor Jesus. Haja vista que Jesus é o pão da vida, haja vista que o incenso representa as nossas orações, haja vista o propósito também do candelabro, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. E obviamente que o candelabro, né, a luz, tem um significado. A lâmpada, ao longo da Escritura, nós encontramos algumas analogias. Então vejamos, acompanhe comigo aí, ao longo da Escritura, né, a lâmpada, ela é comparada com o Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 29, leia lá comigo. Segundo Samuel 22, versículo 19, a palavra traz aqui algumas analogias a respeito da lâmpada, porque tu, Senhor, és a minha candeia, ou a minha lâmpada, e o Senhor clareia as minhas trevas. A candeia, minha gente, não é? Eu acho que todo mundo aqui já viu aquele desenho do Aladim, da lâmpada. Aquele formato de lâmpada era um formato antigo, de muito tempo, só que no tempo bíblico era de barro. E aí colocava-se o querosene dentro, o azeite dentro, aliás, né? Um pavio, e acendia o pavio para que houvesse luz. No caso aqui do tabernáculo, era um candelabro que era todo feito de ouro, para que houvesse luz. Mas note aqui, o texto deixa claro, Davi compara o Senhor com a lâmpada. O que é que o texto está dizendo? Que o Senhor é a verdadeira lâmpada. Ele é a verdadeira luz. Aliás, o próprio Senhor Jesus afirmou, João 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Note que a lâmpada natural, o candelabro natural, ele ilumina do lado de fora. Levante a mão direita e declare: mas o Senhor ilumina aqui dentro, ele ilumina o nosso interior, a luz dele ilumina o nosso interior. Mas note que nós encontramos ao longo da Escritura outras analogias. Essa que lemos, o Senhor é a lâmpada, mas nós encontramos outra também. Vá comigo no Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz assim, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a analogia aqui é clara, a palavra também é comparado com a lâmpada. E nos nossos dias, né, você sabe que por onde vamos tem aí luz elétrica, faz diferença um dia sem energia? Pense você com você mesmo. Não é? Hoje a gente precisa de energia para tudo. Recentemente tivemos aí um apagão em São Paulo por conta das fortes chuvas, inclusive morreram algumas pessoas devido ao desabamento de árvores, e mais de 500 mil de casas ficaram sem energia, isso há poucos meses atrás. E a empresa de energia demorou mais de uma semana para restabelecer a energia completamente. Eu vi, né, nas reportagens falando de muita gente que perdeu, né, o que tinha na geladeira, por exemplo, gente que para trabalhar teve que ir para um hotel, teve que ir para outra cidade, porque tudo precisa de energia elétrica, né? A lâmpada nos nossos dias faz muita diferença, mas desde o tempo bíblico, diga comigo, a palavra de Deus é a verdadeira lâmpada, e essa lâmpada tem que iluminar a nossa vida, tem que iluminar o nosso caminho. Querido, querida, eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos em meio às trevas, e não é de hoje. O próprio Senhor Jesus afirmou, o mundo jaz no maligno. A palavra afirma isso, as trevas estão aí, estão instauradas na sociedade, estão instauradas nos mais diversos ramos. As trevas estão instaladas, por exemplo, no comando do governo federal. A primeira-dama é mãe de santo. Se levam macumbeiros para dentro da sede do governo e celebram a Exu e a entidades e a tantas outras, não é? O próprio presidente afirmou que a religião dele não é cristã, é africana, nada contra a religião africana, mas é contrária à luz da Escritura. Quem está entendendo, diga amém. As trevas se instauraram no Supremo Tribunal Federal, haja vista as tamanhas arbitrariedades que são feitas, ilegalidades. Juridicamente, juiz nenhum abre inquérito, porque é prerrogativa do delegado, da polícia, abrir inquérito e investigar.
Juridicamente, à luz da Constituição, juiz nenhum apresenta denúncias por ninguém, contra ninguém. É o Ministério Público. Juridicamente, o juiz julga e ele tem que ser imparcial e aplicar justiça. Temos casos na Suprema Corte de juiz abrindo inquérito, apresentando a denúncia, sendo testemunha da acusação e julgando um caso que inclusive é vítima. Olha que loucura! Um absurdo, uma verdadeira aberração, sem contar tamanhas aberrações feitas contra a população, arbitrariedades diversas, mas as trevas estão não só no judiciário, estão na sociedade. Estão na sociedade, o que tem aí de empresários, comerciantes, que enganam os outros, que fazem tudo por dinheiro, enganam, fraudam. As trevas estão instauradas no meio artístico, artistas famosos que venderam a alma para o diabo. As trevas estão instauradas na literatura. O escritor mais famoso desse país, que mais vende livros, se chama Paulo Coelho, mais de 350 milhões de livros, falando sobre espiritismo, bruxaria, feitiçaria, alquimia. O camarada tem livros publicados em mais de 170 países. As trevas estão instauradas nos meios de comunicação. A rede lixo de televisão, espero em Deus que você não assista mais, se liberte enquanto é tempo, só passa o que não presta. Deixe de assistir, só passa o que não... Ô irmão, Deus em primeiro lugar, Deus estabeleceu a família. Então se passa um conteúdo que é contrário à família, você vai assistir, daqui a pouco você vai aprender. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Tenha cuidado com o que você assiste. Tome cuidado. Hoje você tem outros meios de se informar. Você não precisa ficar na mão de uma mídia vendida, de uma mídia corrupta, de uma mídia diabólica, de trevas. As trevas estão instauradas em todos os meios da sociedade. Ladrões que roubam dia após dia. Roubam as pessoas, roubam celulares, matam. As trevas estão na sociedade. É marido matando mulher, mulher matando marido, é filho matando pai, é pai matando filho. Você tem percebido isso ou não? Ou o que eu estou falando está fora da nossa realidade. Você não está enxergando. Meu irmão, isso é avanço das trevas. Mas as trevas só avançam onde não há luz. Mas compreenda você que essa palavra aqui, essa palavra, ela é luz para o caminho. E se você andar nessa palavra, você vai andar iluminado. E as trevas não terão força contra a tua vida. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nós temos que andar iluminados pela palavra de Deus. Provérbios 4, 18 está escrito: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando, assim como a noite não impede o nascer do sol. Quem começa a andar na presença do Senhor, à luz da palavra de Deus, o caminho vai sendo iluminado pela palavra do Todo-Poderoso. Ele já é a lâmpada, e a palavra dele também é lâmpada para nos guiar, para nos conduzir. O versículo 19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Está cego, não conhece, não vê, não enxerga. Alguma vez à noite você já foi tomar água no banheiro e deu uma canelada em algum móvel? No escuro, você não quis acordar o marido, a esposa, a filha, não sei. É terrível andar no escuro. Tem gente que está no escuro. Tem gente que está dando canelada na vida. E olha para mim, uma pessoa que está quando é o escuro que você vai no banheiro, vai lá e você se machuca, uma coisa é você se machucar. Quem está no escuro espiritualmente não só se machuca, mas machuca os outros. Fere os outros, fere a mulher, fere o marido, fere o filho, fere o pai, a mãe. Sai ferindo todo mundo, está em trevas. Está em trevas. Querido, querida, a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz do Senhor tem que resplandecer aqui dentro, a luz da palavra de Deus tem que brilhar no nosso coração. E quando ela brilha, diga comigo, a pessoa se torna lâmpada viva. Diga, lâmpada viva. E eu vou lhe mostrar a você aqui 2 exemplos de gente que era lâmpada viva. Então vá comigo, o primeiro deles, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Deus é a lâmpada, a palavra dele é a lâmpada, e ele quer fazer de nós lâmpadas vivas. 1 Samuel 3, verso 1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, se você tiver uma caneta, grife aí agora, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver,
e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Note aqui que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, está falando do castiçal que iniciamos a leitura. Nesse tempo aqui, o tabernáculo ficava em Siló e a lâmpada estava lá, o castiçal estava lá. Só que note um detalhe, nós lemos lá em Levítico, a ordem era que a lâmpada era para ficar acesa ou apagada, você lembra? Acesa ou apagada? Quem tinha a responsabilidade de manter a lâmpada acesa? Sacerdote, Arão e sua descendência, né? De Arão para cá, nós temos aí um período de pouco mais de 500 anos. Mas muito bem, era a responsabilidade dos descendentes de Arão, do sacerdote. E Eli era descendente de Arão, Eli era sacerdote. Só que note que o texto diz no versículo 2, os seus olhos já começavam a escurecer e não podiam ver. E aqui, obviamente, fala, né, da cegueira. Ele era velho, ele era idoso, né? Já estava ficando cego. Mas compreenda que aqui, os olhos escurecendo do Eli não era somente fisicamente, também era espiritualmente. E espiritualmente, já de longa data. Quando os olhos de uma pessoa começam a escurecer, ela não consegue mais ver o Senhor como a luz, como lâmpada. Quando os olhos de uma pessoa espiritualmente começam a escurecer, ela já não vê mais a palavra do Senhor como luz para guiar o caminho. A ordem era clara, que Deus havia dado lá atrás para Moisés dar aos sacerdotes. A lâmpada tem que estar acesa continuamente. Aqui no tempo de Eli já não fica mais. Já tem uma flexibilização. Não de dia desse à noite pode apagar, não tem problema. Quando os olhos de uma pessoa já estão escurecendo, pouco a pouco vai deixando a palavra de Deus de lado. Não, a Bíblia diz, mas não tem problema não. Tem problema, porque Deus zela pela palavra dele. Deus zela para cumprir, e nós temos que fazer como a palavra ensina. Quando estamos andando iluminados pela palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, a vontade de Deus é prioridade, a palavra de Deus é prioridade. Deus mandou orar, eu vou orar. Deus mandou jejuar, eu vou jejuar. Deus mandou se santificar, eu vou me santificar. Eu vou perdoar, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou batizar, eu vou ser fiel, eu vou fazer o que a palavra diz. Eu vou andar iluminado pela palavra. Agora, quando os olhos estão escurecendo, não é mais a vontade de Deus, a palavra de Deus tem prioridade, é o que eu quero, é a minha vontade. O Eli não fazia mais o que a palavra dizia, falava que ele fazia o que ele queria. E, aliás, quando se olha para a conduta no capítulo 2, depois você lê os versículos 1 a 10, a conduta dos filhos dele, já de longa data. Leia depois o capítulo 1, quando Deus manda um profeta ir a ele, e Deus usa o profeta para dizer que o Eli estava honrando mais os filhos do que a Deus. No capítulo 2, o texto descreve quem eram esses filhos, a conduta deles: 2 ladrões, roubavam as ofertas de Deus, 2 adúlteros. A palavra chega a dizer filhos de Belial. Filho de Belial, minha gente, é gente que não vale nada. É gente que não tem prestígio, como diz o ditado, não vale o que o gato enterra. Não vale nada. Esses eram os filhos de Eli. O Eli sabia de tudo e passava a mão na cabeça, de longa data. Ele já estava cego espiritualmente, ele não conseguia mais enxergar. Mas ainda que ele estivesse ficando cego, diga comigo, Deus levanta uma lâmpada viva. Diga, essa lâmpada viva é Samuel. Deus acende a chama do Senhor no coração de Samuel, desde jovem. Samuel, resposta de oração. Querido, talvez você não saiba quantas pessoas já oraram por você, quantos têm orado por você, pela tua vida, para que a luz do Senhor chegasse à tua vida, para que a salvação chegasse, para que a libertação chegasse. Uma Ana orou durante anos, fez um voto com Deus naquele dia, e Deus ouviu e Deus cumpriu. E chegou Samuel. Samuel foi resposta de oração. Samuel foi consagrado a Deus, e desde jovem ele falava, o Senhor falava e ele ouvia, e Deus levanta ele como lâmpada para aquela geração, como lâmpada profética, para trazer a direção de Deus, para ter bom testemunho, para ser alguém que vai interceder pela nação. Querido, querida, Deus quer levantar você como lâmpada viva. Ele quer levantar você para ser o intercessor da sua casa. Ele quer levantar você para dar testemunho na sua casa. Ele quer levantar você para te usar, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As trevas avançam. Os Elis da vida estão por aí até nos púlpitos, aos montes.
Os Elis da vida estão aí nos púlpitos. Os Elis estão por aí. Quando lá na frente os filhos de Samuel, e Samuel coloca os filhos como juízes, lá na frente os filhos de Samuel aceitam suborno para julgar as causas, quando Samuel sabe a primeira coisa, afasta os filhos. Vai ser mais juiz coisa nenhuma, vai para o campo trabalhar. Tem condição não. Foi ensinado, foi instruído, mas chegou na hora do vamos ver, fez errado, Samuel tirou na hora, não passou a mão na cabeça. Quando ele unge Saul, ele convoca a nação inteira, depois você lê o capítulo 12, e ele diz, quem pode falar isso a meu respeito? Eu aceitei o jumento de alguém, o boi de alguém, o cabrito de alguém, eu aceitei o suborno de alguém, eu perverti o direito de alguém tem alguma coisa, alguma queixa para apresentar contra mim? E o povo, numa só voz, disse nada. Em tudo você tem sido fiel a Deus. Querido, quando a pessoa é lâmpada, tem bom testemunho. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer você lâmpada viva. Deus quer você com bom testemunho. Deus quer você um homem ou mulher de oração, um intercessor ou intercessora. Deus quer falar para você ouvir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lâmpada viva, anda guiada pela palavra. E a palavra do Senhor é luz. E Ele quer você como lâmpada viva. As trevas estão avançando, só avança e não tem luz. Tem que ter luz na tua vida, luz na tua casa, luz no teu trabalho. Um outro também que era considerado lâmpada viva, vá lá comigo agora, passe algumas páginas, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Nós vamos ver uma outra pessoa que agora vai ser considerada também como lâmpada para Israel. Samuel foi uma lâmpada profética na sua geração. Um outro, segundo Samuel 21, versículo 17, enquanto você encontra aí, Davi foi para diversas batalhas. E a primeira e mais famosa é quando ele mata o gigante Golias. Muito bem. Nesse tempo aqui, Davi já é rei, só que não é mais um garotão, né? Ele assumiu o trono com 30 anos de idade, ele reinou 70. Aqui, nesse tempo, ele já não tem o mesmo pique, né? Já não tem o mesmo fôlego. E aí, quando iam para as batalhas, apareciam lá os gigantes, porque não tinha só o Golias tinha irmãos e tinham outros também. Quem que era o valente e corajoso que já dizia, deixa comigo que eu mato no peito, deixa que é minha? Davi. Só que nesse dia, a batalha apertou, o negócio acirrou, o gigante caiu para cima, um outro caiu para cima do Davi. A batalha estava acirrada. Aí diz o texto aqui, porém Abissai, você encontrou, segundo Samuel 21, 17, filho de Zeruia, era sobrinho de Davi, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Era um outro gigante, que não o Golias. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja, para que se não apague a lâmpada de Israel. O que Abissai está dizendo, Davi? Você não vai mais para a batalha, não. Sua vida é preciosa, você não pode morrer. Abissai, se você ler o capítulo 23, vai ser um que é daqueles valentes de Davi. Aqui não é um soldado comum. Aqui não é mais um soldado, um cabo, um sargento. Aqui é alguém da elite do exército de Davi. Aqui é alguém valente e corajoso. E não somente ele, mas o exército vê em Davi a lâmpada de Israel. Vê em Davi um exemplo a ser seguido. Por isso que vão ter tamanho zelo pela vida de Davi. Eles compreendem que Davi é ungido do Senhor. Eles compreendem que Davi é escolhido pelo Todo-Poderoso. Querido, Deus quer fazer de você lâmpada viva, viu? Ainda que o inimigo queira te destruir, te derrotar, o inimigo não vai prevalecer não, porque o Senhor é contigo, o Espírito Santo habita em você. Mas compreenda que mesmo Davi sendo a lâmpada de Israel, o negócio apertou. Ele precisou de socorro, ele precisou de ajuda. Compreenda que mesmo eu e você sendo escolhidos de Deus, as batalhas da vida se acirram. As batalhas da vida são ferrenhas e Deus permite. Deus permite, não porque Ele seja mau, diga para a pessoa que está lá, porque Ele quer te fortalecer, porque Ele quer lapidar a tua fé, porque Ele quer a luz dEle resplandecendo mais intensamente na tua vida. Então, diante da batalha, não esmoreça, não recue, mas saiba que o Todo-Poderoso é contigo para te ajudar e pelejar a tua peleja, e te estender a mão e te dar vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nota, inclusive, lá no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis,
Tempos depois, Deus vai dizer, após a morte de Davi, que Deus deixa os sucessores de Davi como lâmpada em Israel, para ser exemplo, para ser bom testemunho. Um outro, agora vamos lá no Novo Testamento, João capítulo 5, o próprio Senhor Jesus vai falar de alguém que era luz para a sua geração, que era lâmpada viva. João capítulo 5, versículo de número 35, está escrito assim, João 5,35, Jesus falando, e ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus está falando de João Batista. João Batista era a candeia que ardia, que iluminava. João Batista era a lâmpada viva. Onde ele ia, ele iluminava com a palavra de Deus. Era dura a mensagem. A mensagem era dura. Era severa, não é? Mas ele falava o que Deus mandava a ele falar. Compreenda você que nós vivemos em tempos de muita gente, infelizmente, que quer ouvir o que deseja. Ô querido, se você quer ouvir o que você deseja, pega um radinho e grava o que você quer ouvir. E aí você põe para você ouvir. Deus, ele não vai falar o que você quer ouvir. Ele fala o que nós precisamos ouvir. E agora nós temos que ter ouvido para ouvir, e quando é repreensão, acatar. Quando é orientação, fazer. Porque Deus corrige ao filho que ama. O próprio Senhor Jesus dá aqui então testemunho de João Batista. Ele era a candeia, e João Batista já tinha morrido decapitado, que ardia e alumiava. Querido, querida, você tem que ser essa candeia viva lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você estiver. O diabo não está para brincadeira. As trevas estão avançando aí. Mas só avança onde não tem luz, tem que ter chama ardendo no teu coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que ser candeia viva, lâmpada viva, tem que arder a luz do Senhor aí dentro, tem que arder a presença do Deus vivo, porque Ele é um fogo consumidor, tem que arder a palavra como ardeu no coração daqueles dois do caminho de Emaús, quando eles vão dizer, porventura, quando falava e abria as escrituras, não ardia em nós o nosso coração, tem que arder essa palavra, tem que arder essa presença, para que você sejamos lâmpada viva, porque senão a chama vai mirrando, 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 até apagar, até apagar. Compreenda que Deus quer que sejamos lâmpada viva do Senhor na nossa geração. O próprio Senhor Jesus deixou claro, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. Você percebe que estamos nos aproximando do Natal, e aí as luzes são notórias nas ruas, nos ônibus, você tem percebido isso? Já iluminaram os ônibus, à noite dá para ver a iluminação toda bonita, muitas casas, né, iluminadas e assim por diante, né? Árvores, em Barueri, no centro, no Boulevard, já montaram a árvore imensa lá, essa coisa toda e tal. Agora compreenda, não adianta só ter luz do lado de fora. Muitas pessoas enfeitam a casa com isso que aquilo, e antes que você me pergunte, pastor, que eu já vi, às vezes tem gente que não tem entendimento, pastor, mas o negócio da árvore pode, não pode. Meu irmão, no passado usavam para macumba, para despacho, mas compreenda você que eu e você temos que usar as coisas não para fazer o mal, mas para fazer o que agrada ao Todo-Poderoso. Pastor, mas colocar presente debaixo de árvore, era na época de pecador, se eles façam, não faça você. Pastor, mas pode ou não pode, querido, se for de todo o coração para adorar ao Senhor, Ele se agrada da verdade, da sinceridade do coração. Pastor, mas e a luz? Jesus é a luz do mundo, querido. Deus quer não só a sua casa enfeitada, diga comigo, Deus quer o meu coração iluminado, Deus quer o meu entendimento iluminado, diga, Deus quer que eu seja lâmpada viva para resplandecer a luz dEle, a luz da palavra dEle, a luz do Evangelho. Agora compreenda você, vai comigo, eu quero ler Mateus 6, versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. O Senhor Jesus disse assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grande serão tais trevas. Compreenda então, os olhos são a candeia, a luz do corpo. Logo, tem que ter luz aqui. Os olhos têm que ser bons, porque se forem maus... E quando olhamos o Evangelho, nós percebemos isso de maneira notória em várias pessoas, inclusive em relação como muitos olhavam o próprio Senhor Jesus. Por quê? Vejamos alguns exemplos. No tempo de Jesus, muita gente era a escória da sociedade, era o lixo da sociedade. No tempo de Jesus haviam grandes pecadores, nos nossos dias não é diferente. Mas o próprio Senhor afirma que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele deixou claro que a festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de salvação, de arrependimento. Aliás, de arrependimento. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim. E vai para a prática. Por exemplo, seguiam a Jesus em busca de cura leprosos. Ninguém se aproximava de leproso, porque leproso, a lepra era uma doença contagiosa, altamente transmissível, tocou, transmitiu, acabou. Então, tratavam o leproso como um cão sarnento. Certa feita se aproxima de Jesus um leproso, se ajoelha e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus se aproxima do cidadão, bota a mão no ombro dele e diz: eu quero, seja limpo. E na hora o homem foi curado. Foi curado. Certa vez um fariseu convida Jesus para um banquete, ele vai, os discípulos vão, Jesus está sentado à mesa, entra uma mulher pecadora, né, e a maioria dos estudiosos entende uma prostituta, ela traz consigo um vaso cheio de unguento, óleo perfumado, ela vai aos pés de Jesus, ela chora, ela não abre a boca, ela chora copiosamente, ela lava os pés de Jesus com lágrimas. Certamente ela tem cabelo grande, porque pequeno não dava para enxugar os cabelos, enxugar os pés com os cabelos. Depois, ela beija os pés de Jesus e ela unge os cabelos, unge os pés de Jesus. O dono da casa, quando olha aquela cena, reprova imediatamente e pensa consigo mesmo: o que eu fiz? Para que eu fui chamar esse cidadão? Se ele soubesse quem é essazinha aí, o que é isso? Olhos maus. Olhos maus. Eu sou santo. E ela é uma pecadora miserável. Eu vou nascer. Ô, irmão, prostituição é pecado do mesmo jeito que orgulho é pecado. É pecado do mesmo jeito. Soberba é pecado do mesmo jeito. Só mudava o nome do pecado, mas tanto a mulher quanto o fariseu, os dois eram pecadores. A diferença é que uma reconheceu. A que estava chorando reconheceu isso. Ela reconheceu, ela não falou nada, mas o Senhor é aquele que conhece a intenção do nosso coração. A mulher pega aquele óleo, pense você consigo mesmo, se ela fosse prostituta, ela comprou aquele óleo com dinheiro do quê? Da venda do corpo dela. Jesus não poderia ter dito: suma daqui, não quero você, saia com esse óleo daqui, isso daí foi comprado com dinheiro de prostituição, não quero, não quero. Mas aquela mulher, quando chega, ela não quer mais uma vida de prostituição, ela não quer mais uma vida de pecados. Os recursos que ela obteve, ela comprou agora um óleo para adorar ao Todo-Poderoso. Ela quer mudança de vida, ela quer agora o que o dinheiro não pode comprar, ela quer a presença do Todo-Poderoso, ela quer o perdão dos pecados, ela quer a paz que excede a todo entendimento, ela quer estar naquele ambiente de descanso que só o Todo-Poderoso tem para dar. E é por isso que ele olha para ela e diz: vai em paz, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados. O fariseu podia ter olho mau, mas Jesus não tinha olho mau. Ou que ele não julgue para não ser julgado, não aponte para não ser apontado. Os nossos olhos têm que ser bons. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora compreenda que o Senhor quer iluminar os nossos olhos. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 18, vá lá comigo. Carta aos Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento,
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua vida, da sua herança nos santos. Compreenda que é o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso entendimento. Há uma batalha espiritual, porque ao tempo que o Espírito Santo quer iluminar, o diabo trabalha para cegar. Para a pessoa não enxergar e não enxergar nada. Leia comigo, 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler os versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Compreenda que Paulo sabe do que ele está falando, porque é exatamente o que ele viveu. Ele antes, anote se você quiser, Atos capítulo 26, do versículo 10 em diante, ele dá testemunho. Ele deixa claro que antes ele vivia em trevas. Ele vivia em trevas. Ele estava debaixo do poder de Satanás. Ele era um assassino. Ele era um perseguidor. Ele era um torturador. Ele era um maligno. Ele era um perverso. Ele pensava que agia em nome de Deus. Ele agia em favor do diabo. Tanto é que quando o Senhor o encontra, porque foi Jesus que encontrou ele, diga para a pessoa que está ao teu lado, foi Jesus que te encontrou, foi Jesus que te encontrou, o Senhor encontra Paulo, e o texto faz questão de relatar que ele viu a luz que excede o sol do meio-dia. Quando aquela luz resplandeceu, a vida dele nunca mais foi a mesma. Oh, querido, essa mesma luz que é Jesus Cristo quer resplandecer na tua vida. E Paulo vai dizer lá da frente, o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Ele transformou minha vida, fez de mim um que era perseguidor, assassino, um mensageiro do Evangelho, apóstolo do Senhor. Ele compreende que o diabo trabalha para cegar, mas o Espírito Santo trabalha para iluminar. Oh, querido, o Espírito Santo quer iluminar os teus olhos para você ver a luz da palavra, para você ver a verdade do Evangelho, para o Evangelho resplandecer no teu entendimento. Essa palavra é simples. Agora, quando a pessoa está cega, ela não enxerga. Quando a pessoa está cega, ela vê o pecado alheio, ela não vê o dela. Quando a luz resplandece aqui dentro, eu vejo o meu pecado. Como a mulher da dracma perdida, ela acendeu a luz dentro da casa dela para procurar. Querido, querida, deixa o Espírito Santo acender a luz aí dentro de você. Não adianta ser o irmão do filho pródigo. A mulher perdeu a moeda dentro da casa. O irmão do filho pródigo se perdeu dentro da casa. Estava na casa do pai, mas não conhecia o pai. Não conhecia o pai. Querido, querida, a lâmpada do Senhor tem que ser você, lâmpada viva. No que depender dele, não vai faltar luz, não. O Espírito Santo vai iluminar. Mas compreenda você que o diabo vai trabalhar para cegar. Quem tem um entendimento iluminado vive pela fé. Ah, pastor, mas está diante de mim a luta, é problema. Mas quando o Espírito Santo ilumina, você começa a acreditar, mas eu não estou sozinho, Deus está comigo. Ele é a minha luz, é o meu caminho, é a minha força. Ele é o meu poder. Ele é o que me salva, o que me cura, o que me liberta, o que me abençoa. É Ele que peleja as minhas batalhas, é Ele que abre o mar diante de mim, é Ele que opera maravilhas, é Ele que age por mim e ninguém impedirá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda você então que nós temos a responsabilidade de manter a lâmpada acesa, e para isso não pode faltar óleo, não pode faltar o fogo. Compreenda que Deus quer a presença dele aqui, ó. Ele quer vir morar. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele quer você iluminado. A glória dele. Já lhe aconteceu alguma vez, pense você com você mesmo, de alguém que não conhece a palavra, dizer, você tem uma aura tão bonita, você tem uma luz assim, mas tem uma auréola na sua cabeça. Já aconteceu com você? Só diz isso quem não é crente, que não conhece a palavra. Porque quem é, já diz logo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Como é que se conhece o homem de Deus ou a mulher de Deus? É cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo na conduta, no comportamento, nas palavras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O próprio Espírito testifica. O próprio Espírito testifica. Compreenda então, queridos, que é nossa responsabilidade manter a lâmpada acesa. Vá comigo lá de volta em Levítico 24, onde começamos a mensagem. Levítico 24, versículo de número 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo,
ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro e batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Diga comigo, continuamente. Levante a mão e declare: eu tenho a responsabilidade de manter a lâmpada acesa. A responsabilidade é pessoal. O versículo 3 vai dizer, na parte final: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. O versículo 4 diz: sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 7, é uma figura para nós. É um exemplo, é uma figura. Tinha o castiçal literal, eu e você somos o castiçal vivo. Tinha, não é, o sacerdote a responsabilidade de não deixar faltar o óleo e o fogo para ter luz. Eu e você hoje somos sacerdotes. No Antigo Testamento era para poucos. Diga para a pessoa que está do teu lado: hoje somos todos nós. Você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote do seu trabalho. O Senhor nos comprou para Ele, através do seu sangue, homens de toda a tribo, língua e nação, e para Deus fez reis e sacerdotes. Querido, querida, você tem a responsabilidade de não deixar o óleo faltar. Você tem a responsabilidade de não deixar o fogo faltar. Diga comigo: eu vou ser lâmpada viva. Diga comigo: eu não vou deixar o óleo faltar. Eu não vou deixar o fogo faltar. Compreenda você que nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Porque uma lâmpada em que falta óleo, vai faltar fogo, vai faltar luz. E as trevas vão dominar. E as trevas dominam. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Nós temos que sempre repor o óleo do Espírito Santo. O fogo, e aí vai ter luz. É fogo no coração, é luz no entendimento, é olhos iluminados. Fala comigo em Mateus 25. Mateus 25, nós temos que abastecer constantemente do óleo do Espírito Santo. Se o óleo acaba, a chama diminui também. Mateus 25, enquanto você encontra aí, eu vou ler o versículo 10, mas enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo rápido, porque é uma parábola e é profética essa parábola. Por quê? Capítulo 24 inteiro, o Senhor falou os sinais, as evidências do tempo do fim. E no 25, ainda falando do mesmo assunto, ele traz 3 parábolas. Ele traz essa e ele traz outras 2. Né? Ele vai trazer a parábola dos talentos e a parábola que ele compara as pessoas com bodes e ovelhas. Mas essa é a primeira das parábolas. E aí ele vai falar que o reino dos céus é como semelhante, né, a 10 virgens. Elas tomaram as suas lâmpadas e elas saíram ao encontro do esposo. As 10, note que 10 é totalidade humana. Virgens representa a igreja, mulher na Bíblia representa a igreja. Muito bem, todas as 10 têm uma certeza: o noivo vai vir, o noivo vai chegar. Só que nenhuma delas sabia qual seria o horário. Que hora ele vai vir? Agora? Daqui 1 hora? Daqui 2 horas? Ele vem na madrugada? Ele vem só amanhã? Não sei, sei que ele vai vir. 5 dessas, tendo essa certeza, pensam consigo mesmo: se porventura ele demorar, eu já vou levar mais azeite, para que a minha lâmpada não falte, porque o azeite que tem aqui, dali a pouco vai acabar, vou levar mais azeite. E o noivo demorou, as 10 dormem, as 10 dormiram. Dali a pouco, à meia-noite, ouviu um grito, ouviram todas um grito: o noivo está chegando! As 10 se levantam. As 5 já pegam a candeia, as prudentes, e já acendem logo. E as outras não têm óleo. Se não tem óleo, não tem fogo. Não tem fogo, não tem óleo, não tem luz. E aí as loucas dizem para as prudentes: dê um pouco do azeite. E elas dizem: não, se eu der do meu azeite, vai faltar para mim. Compreenda você que este azeite, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é particular. Compreenda você que eu posso orar por você, eu posso impor a mão sobre você, posso delegar a unção que recebi sobre a sua vida, mas compreenda você que se você não mantiver a chama acesa, dali a pouco ela vai apagar. E é o que está acontecendo na vida de um monte de gente. Visite aí as pessoas que estão na rua, a maioria tudo desviado. Pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, tudo desviado. Mas voltando aqui.
Essas 5 vão dizer para as loucas: vão comprar. E aí o versículo 10, onde falei a você: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam como? Qual a palavra está escrito aí? As que estavam? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Compreenda você, querido, que o tempo de preparar é hoje. O tempo da preparação é agora. Porque quando ele vier, não vai mais dar tempo. Ô, pastor, eu ouvi falar de que com a turma aí vai ter uma repescagem. Vai ter repescagem como? Onde está escrito isso na Bíblia? Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que se a pessoa não for, o Espírito Santo vai, mas ela vai conseguir. Se não conseguiu com o Espírito Santo, vai conseguir sem. Se é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ô, pastor, não, mas se não for da primeira chamada, vai da segunda. É só dar o próprio sangue. Então o próprio sangue vale mais que o sangue de Jesus? Isso não tem coerência bíblica. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. É pelo sangue de Jesus que somos bem-aventurados. É bem-aventurado aquele que lava as vestes do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus e pela palavra que vencemos o diabo. Se não entrou pelo sangue de Jesus, vai entrar pelo próprio? Ô, irmão, só tem uma chance. Ou entra para a glória, ou fica do lado de fora. Não tem segunda chance. Não tem segunda oportunidade. Não tem repescagem. O versículo 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor. Note que aqui já não chama mais de esposo de noivo, é Senhor, porque ele é Senhor. Abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não... Olha a seriedade da coisa. O texto não diz que ele sequer abriu a porta para responder. Só diz que ele respondeu. Só diz que ele respondeu. Tem alguém aqui que já foi do interior, que quando chegou na casa de alguém, chegava lá e gritava assim: ô de casa! Já aconteceu isso? Quem estava dentro de casa gritava como? Você está com vergonha de falar, é? Então você não falou isso nunca. Quem chegava de fora dizia: ô de casa! E quem estava em casa dizia: ô de fora. O texto não diz que Jesus abriu a porta nem para responder. Nem para responder. Fato é, as 5 loucas não entraram. Fato é que ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há... Diga para a pessoa que está do teu lado: hoje tem que ter azeite. Diga: hoje tem que ter fogo. Diga: hoje tem que ter luz. Diga: hoje a chama do Senhor tem que arder no teu coração. Hoje você tem que estar preparado para ir para a glória com Todo-Poderoso, porque Ele só vai levar quem é lâmpada viva, porque lá na glória não vai ter sol nem lua, porque Jesus é a lâmpada viva que ilumina por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Hoje não pode faltar o azeite. Hoje não pode faltar o fogo. Hoje não pode faltar a luz. E tem muita gente que o azeite está acabando. Deus quer você repondo esse azeite hoje. Quem sabe das suas lutas é você. Quem sabe das suas lágrimas é você. Quem sabe dos levantes do inimigo é você. Deus não quer você deixando a chama apagar. Deus não quer você deixando o azeite faltar. Deus não quer que a lâmpada viva que é você seja só um objeto, sem azeite, sem fogo, só uma casca, só uma capa. Querido, querida, tem que ter azeite aqui dentro, tem que ter fogo aqui dentro, tem que ter a luz do Senhor aqui dentro, temos que ser lâmpada viva. Quem sabe das suas lutas é você. Quem sabe do seu choro, da sua angústia é você. Fato é, quando o Senhor derrama o óleo fresco dele, ele nos renova. Quando o fogo do Espírito arde, queridos, os problemas ficam desse tamaninho, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Para Deus não há problema. Diga comigo: Ele é a solução. Ele é a solução. Agora, tem que ter luz aqui dentro. Quando tem luz aqui dentro, nós vemos os nossos próprios pecados. Quando tem luz aqui dentro, nós vamos nos corrigindo. O Espírito Santo vai ministrando a verdade, vamos alinhando a nossa vida no caminho da palavra.
que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. Quando tem luz aqui dentro, o modelo, a referência é Jesus. Por mais que a gente se inspire em homens e mulheres de Deus, a palavra deixa claro que nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. A palavra também traz um monte de exemplo de gente que foi muleta espiritual dos outros. Leia o livro de Reis, você vai encontrar vários exemplos. Enquanto fulano era vivo, o rei andou nos caminhos do Senhor. Morrendo fulano, o rei, sei lá, por exemplo, Joás, se desviou. E tantos outros. Enquanto uma muleta espiritual estava vivo. Quando a pessoa morreu, se desviou, se afastou. Querido, querida, o nosso coração tem que estar no Senhor. Tem que ter lâmpada aqui dentro. Tem que ter fogo aqui dentro. Tem que ter luz aqui dentro. E naquilo que depender do Senhor, Ele quer derramar azeite puro sobre a tua vida hoje. Ele quer derramar óleo fresco. Ele quer o fogo da presença dEle ardendo. Ele quer você de pé na presença dEle, iluminado, com entendimento iluminado, com os olhos iluminados, com o coração ardendo e se preparando a cada dia, sabendo que muito em breve nós estaremos com Ele para todo sempre.